Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá? Tá, queria falar um pouquinho de Mateus 24, que já está acontecendo, tá tudo diante dos nossos olhos. Mas não adianta se desesperar, gente. Por que eu tô falando isso? Eu assisto alguns pregadores, algumas pessoas que eu acho relevante, que ainda dá pra levar. Eu vejo erro, mas assim, de todo, infelizmente, é o que tem, né? Então, para eu tirar proveito de algumas... Eu sou obrigada a estar conectado a alguma coisa, né? Ainda que eu seja desigrejada, como a maioria chama, eu acredito que eu sou a igreja. Tomara, meu Deus, que eu não fique por conta disso. Mas eu acredito que o quê? Nós devemos estar firmados na palavra, né? Congregar está fixado falar da palavra. Então, o que eu tô falando com você, congregar, será que vale? Não sei. Às vezes eu falo com quem eu, né, tipo, familiares, quando eu tenho oportunidade, estou tentando falar. Mas hoje chegou num tempo que, bem como está escrito aqui em Mateus 24, que fala assim: e por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12 fala sobre isso. Então, assim, às vezes eu fico sem saber para onde ir. Eu já tentei em várias denominações e eu não quero ficar embaixo de rebeldia. Rebeldia é pior do que pecado de feitiçaria. Eu não vou ficar ouvindo o pregador falar e apontando os erros dele. Isso também atrai maldição pra gente. Então eu prefiro não ter denominação, só que daí é que tá. Você não pode ficar muito tempo muito longe, tá? Mas não era isso que eu queria falar. Eu vou voltar antes que eu faça salada, que é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Então o que acontece? Eu vejo o desespero de alguns pregadores, de alguns ministradores, algumas pessoas que falam na internet: olha, meu Deus, por que está acontecendo isso? Está acontecendo aquilo? Sim, está acontecendo. Você não sabia que ia acontecer? A Bíblia não deixa muito claro pra gente de que tudo isso iria acontecer? E principalmente antes da volta do Messias. Por que eu falo isso? Eu vou dar um resumo rapidinho do que eu vi hoje, né? Na Geórgia, na Índia, tem placas de gelo caindo. Isso lembra pra gente o quê? A inversão dos polos magnéticos. Que isso também aponta para a volta do Messias, a volta de Jesus. Não tem pra onde correr, gente. O que você vai fazer? Ah, socorro, Jesus está voltando. Dá uns gritos, dá vontade, mas assim, não é racional. O nosso culto, a nossa prestação de conta para o Criador tem que ser racional, e nós temos que pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Ok, eu tento, né? Eu tento muito, inclusive, falar sobre, assim, o meu máximo, né? Poderia estar fazendo mais? Poderia, mas assim também não quero dar uma de doidinha. Então, assim, eu peço muita sabedoria sempre para o Criador, peço entendimento, discernimento, para não sufocar as pessoas também, né? Porque a maioria das pessoas pode ter certeza que gente, aqui ali, Mateus também 24 fala o quê? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho de todas as gentes. Todas. Então todo mundo já ouviu falar do evangelho, todo mundo já teve um dia na igreja, todo mundo já entendeu quem é Jesus, todo mundo já entendeu, todo mundo sabe, ninguém é inocente. Porém, é muito difícil você estar numa congregação e dizer assim: não, aqui tá certo, aqui o pastor é honesto, aqui, entendeu? Por causa do aumento da iniquidade. Tudo isso é profecia. Entendeu? E eu vejo assim, ó, o que eu ia falar é que assim, eu vejo pastores, eu vejo pessoas, eu vejo, né, não muitas pessoas, algumas pessoas desesperadas pelo que tá acontecendo, entendeu? Meu Deus, o chip, meu Deus, moeda única e inversão dos polos magnéticos. Sim, tudo isso tá acontecendo diante de nossos olhos, né? Passo a passo, como eu falei em alguns outros vídeos, não será da noite pro dia que você vai abrir a sua janela e vai ter meteoro caindo e vulcão em erupção, se bem que mundialmente está acontecendo, só que vai acontecer mais e mais frequentemente, até apertar bem o sapato e aí o Filho do Homem vem, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que não está no nosso controle. Não está. O que a palavra diz? Que a paz que excede a todo entendimento guarde o nosso coração de tudo isso que está acontecendo. Tem que acontecer. Não tem pra onde correr, não tem escapatória, entendeu? Isso tudo é profecia se cumprindo. E Maranata. Óbvio que não é pra estar felizinha da vida. Nossa, que legal, tá acontecendo um monte de coisa horrorosa no mundo. Jesus tá voltando. Não é pra ficar feliz, entendeu? Eu acho que Amós, ali, os profetas menores, eles sempre falam sobre isso. Joel, que eu gosto muito. Ai, daquele que deseja o dia do Senhor. Pra que quereis o dia do Senhor? Serão dias de trevas e não de luz. Entende? Então, Joel também fala sobre isso aqui em Amós, mas Joel também fala, e os outros todos os profetas também falam, porque será, um dia terrível do Senhor. Então,
E ai é juízo. Então, entende? Tá tudo acontecendo diante de nossos olhos, não tem pra onde correr a cada dia que passa, e o Criador tá dando tempo para que todos nós nos arrependamos, que a gente, acho que eu falei certo, que a gente possa se arrepender do que a gente cometeu, não só nós, mas também dos nossos familiares, etc. Ainda que você pense, mas eu não faço nada, tá tudo certo, tudo bem, de boa, não, nada, mas cara, a gente é carne e osso, a gente peca todo dia, diariamente. Ontem mesmo eu me peguei fazendo fofoca, eu tô fofocando, Deus. E eu já tava no meio da fofoca, eu não queria parar, eu não conseguia. Daí a minha irmã, tá falando da fulana, nem sabe se foi isso mesmo. Daí eu falei, é verdade, né? E sabe? Horrível, gente. É horrível. Depois cheguei em casa, obviamente, pedi perdão, né? Na metade do caminho já fui me pedindo perdão por ter falado da vida da pessoa sem nem ter certeza. Então isso também é errado, entendeu? Isso acumula sujeira na nossa roupa, nas nossas vestes. Isso é necessário se arrepender. Por isso que todos os dias nós temos que estar conectado àquele que nos ama, que nos amou primeiro, enxertado na videira verdadeira, que é quem? Que é Jesus Cristo. O que ele veio trazer pra gente? Arrependimento. Aonde? Na cruz, já tá consumado, gente. Então a gente tem que sim fazer a nossa parte e descansar. Eu sei que é esquisito, eu sei que é muito estranho, porque Maranata, então não tem pra onde correr, gente, essa é real. Não adianta ficar batendo o pé, nossa, porque o o Lula, o 9 dedo tá fazendo isso, o Bolsonaro aquilo, e a galera vai pra frente dos negócios. Isso é um pouco de idolatria também, a galera é meio perdida no rolê, e aí começa a fazer um monte de coisa errada. Calma, gente. Tudo isso é mister, para que venha acontecer o quê? O que está escrito na profecia, a palavra de Deus não pode mentir. Como se você fosse pra rua fazer protesto e fosse parar. Não, beleza, o Apocalipse vai parar porque o povo lá parou para protestar, entendeu? Não adianta. Isso tudo faz parte. Olha a França virada num caos. Olha a guerra lá da Ucrânia e Rússia. Eu vejo de vez em quando algumas coisas, a Turquia e Síria. Tudo isso é juízo do Criador caindo sobre a terra, e não tem como a gente fazer nada, não adianta orar, não adianta, entendeu? Eu tava vendo um dia dos vídeos ali da Síria, se não me engano, e do terremoto que aconteceu lá, e aí eu comecei meio a ficar emotiva, sabe? E meio que eu senti que o Espírito Santo falou pra mim assim, não faz, não fique triste, porque eles estão colhendo o que eles plantaram, né? E isso é só o início, como a palavra diz. O que tá escrito ali em Mateus? E ouvireis de guerras e rumores de guerra, olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Entendeu? E aqui, porquanto se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são os princípios das dores. É o princípio somente. Não tem pra onde correr, não tem pra onde escapar. Não adianta ficar, socorro, não sei o que, berrar, espernear e falar que não sei do que você não tá, como é que, ele fala até estressado às vezes, o pastor, que você pode ajudar a obra e não ajuda, você pode fazer, calma gente, mas isso tudo que o amor do povo tá se esfriando, entendeu? Então não adianta ficar perdendo os cabelos da cabeça pra, não adianta gente, não vai mexer numa grama assim do que a profecia tá dizendo. Nós podemos fazer a nossa parte, que é o que? Nos limpar, entendeu? Nos desvencilhar, sair, tirar o que é desse mundo. E eu sei que sim, a gente tá aqui, é uma Matrix. Infelizmente nós estamos aqui, mas mentalmente eu penso também, né? A gente tem que estar sendo separado, santo, ser de santos como eu sou santo, né? No máximo que você puder. Eu não vou dizer o que é, vou fazer uma lista, um checklist, porque daí seria doutrina de homem, eu não vou fazer isso. Quem fará isso com você é o próprio Espírito Santo. Ele vai dizendo pra você, ele vai te limpando, ele vai te moldando na medida que você vai abrindo a porta. O que a palavra diz também em Apocalipse? Eu amo Apocalipse, que é o livro da revelação, é o último livro, não tem como. Aqui. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueceis, e vestes brancas, para que vistas e não pereças a tua vergonha na tua nudez. Que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Eu amo isso aqui, gente. Não tem como. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ai, meu Deus. Jesus é muito lindo, cara. Jesus falando.
É Jesus falando. Então nós devemos o quê? Pedir para Deus o quê? Arranca as escamas dos meus olhos. Tira os tampões dos meus ouvidos. Limpa a minha roupa, minhas vestes, para que a gente não pegue, não seja pego nu. Entendeu? Vestes é o que? Arrependimento. Tem que se arrepender para que nossas vestes estarem aqui, ó, santinhas e puras. Os nossos olhos sejam purificados, entendeu? E ser provado no fogo é difícil. Quando você coloca como que se purifica um ouro? Joga no fogo, tira. Joga no fogo, tira. Muitas vezes nós queremos ser provados e a gente não aguenta o peso da prova, que é colocar no fogo. Quando você tá no fogo, você começa a murmurar, que chatice, que irritação, que não sei do que. Eu lembro de umas provas que eu passei, que eu quase peguei e dei um soco na cara de uma pessoa. Mas, quer dizer, uma vez eu dei, mas não era isso. Não, esquece, não era isso que eu queria falar. Então, quando você é provado, testado, é difícil. Muitas vezes a gente cai, muitas vezes não é fácil, né? Mas a gente tem que ser provado. E outra, ouça. Quando ele estiver falando com você, ouça. Abre a porta e deixa ele entrar e cear com você. Se também não quiser, tudo bem, mas, né? É o que ele fala em Apocalipse. E nós estamos às portas. Eu acredito que ele está muito em breve, tá retornando para buscar sua noiva, a igreja, e precisa estar adornada, né? Uma noiva espera como noivo? Limpa, adornada, bonitinha, com roupas, com um super banho, né? Então é assim que nós devemos estar como uma noiva, sim, pronta para o casamento, para as bodas. Então ele vai voltar para buscar a sua noiva, na verdade, e aí nós entraremos com ele, cearemos com ele. É lindo demais, gente, essas profecias eu amo, e Apocalipse que fala aquilo ali, eu amo mais ainda, não tem como, tá bom? Eu espero que esse vídeo edifique a sua vida no fundo do meu coração, que faça diferença, que verdadeiramente o Pai das alturas arranque os escamas dos seus olhos e os tampõezinhos dos ouvidos, e que você logo esteja vestidinha de vestes brancas, mais brancas do que a neve, e pronta para subir e cear com ele, certo? Por hoje é isso. Um beijo. Paz.